Oi, gente, bom dia, boa madrugada. Chegamos ao nosso terceiro dia, pela graça de Deus. É, como que tem sido por aí, os dias de jejum, dia de oração? Aqui tem sido dias. Ontem foi um dia difícil, foi um dia muito difícil, no sentido de tentação. É, Ontem foi um dia onde eu fui muito tentada, muito, muito, muito mesmo, assim, sabe? Tentada com a mente, a pensar coisas que não edificariam o meu corpo, a minha vida, a falar coisas que não edificam e, consequentemente, se você é tentado a falar, a pensar, se você é levado não, se você não resiste ao inimigo, né, e acaba sentindo coisas, se entregando às suas emoções. Se você acaba se entregando às suas emoções, seja ira, seja maledicência, seja, sei lá, conversas inúteis, se você cede a isso, a gente cede a isso, a gente cai em pecado, né? Tiago fala que o pecado é um processo, ele começa na mente, ele começa pelo desejo e depois ele termina no pecado. E ontem foi um dia muito difícil, né? Essa luta pela santidade. Ontem nós falamos muito sobre isso, sobre buscar a santidade. Toda vez que a gente se coloca, né, nessa condição de buscar a santidade, nós vamos ainda mais ser tentados. E eu penso também que, além de ser tentados, a gente vai colocar nossa carne à prova, né? Porque a gente não está mais entregue ao pecado, a gente está lutando contra ele. O processo de santidade é lutar contra o pecado. E lutar contra o pecado, a gente vive as nossas lutas, né? Nossa batalha, não é fácil. Mas eu tô falando isso porque ontem, só me dei conta agora. Eu fui pensar no dia de ontem e me lembrei desses momentos que eu tive que refrear o meu pensamento, refrear a minha língua, refrear as minhas emoções, para que eu não entrasse em pecado. E eu me lembrei, eu fui pegar a palavra de ontem e eu pensei, nossa, a palavra de ontem de manhã foi diretiva, né? Foi pontual, foi uma lâmina, foi uma bússola, porque eu passei durante o dia. Então, durante o dia, eu vivi coisas que a gente conversou aqui de manhã. Porque lembra daqueles pontos que a gente falou de manhã, né? Que a gente resumiu a palavra em alguns pontos, que era não submeter o corpo ao pecado, é usar as partes do nosso corpo para abençoar, né? Porque é bom e não porque é mal, não usar o corpo como instrumento do mal. Então, é engraçado como essas coisas acontecem, né? Deus nos dá uma palavra, Deus nos alimenta aquela palavra e durante o dia há uma grande possibilidade de a gente ser provado naquilo que Deus nos deu. Eu nem sei se a gente é só tentado, mas eu acho que muitas vezes a gente é provado para saber se de fato aquela semente entrou e criou raiz no nosso corpo, né? Lembra da passagem da parábola do semeador? Acontece isso muitas vezes, né? A semente é lançada, a gente recebe com alegria, mas quando a provação vem, ela murcha, ela morre. Então eu creio que muitas vezes acontece isso conosco também ainda, com muita frequência. E ser provado é uma forma de ser purificada, né? De colocar raiz também nessa semente, se de fato ela entrou no nosso coração. Bom, mas hoje eu quero falar com vocês sobre os movimentos certos nessa busca pela santidade, nessa busca por mais de Deus. Os movimentos certos, eles, quando a gente compreende o sentido dele e a necessidade deles, eles podem ser aplicados para tudo na nossa vida. Então imagina, se você tem algo novo para começar na sua vida, você quer começar a fazer uma alimentação saudável. Você tem os movimentos certos para fazer, você tem um processo certo, você tem um passo a passo certo. Se você teve um filho agora, né? O seu filho nasceu e você vai começar um processo de educação dessa criança. Tem um movimento certo, tem os movimentos certos para se educar uma criança.
Se você quer buscar mais de Deus, nós temos um movimento certo para fazer, né? E então é sobre os movimentos certos nesse processo de santificação que nós vamos falar hoje. Os movimentos certos, a gente pode pensar como um conjunto de ações que nos levarão ao propósito. Então, mas a gente precisa pensar também que esse conjunto de fatores que nos levarão ao propósito, conjunto de ações, né, que nos levarão ao propósito final, ele é intimamente e agressivamente atacado pelo inimigo também, porque ele vai querer confundir a gente, ele vai querer nos rodear de pessoas que não estão nos movimentos que nós precisamos para o nosso propósito. Talvez alguns movimentos ao nosso redor fazem sentido para aquelas pessoas, para o propósito que elas têm, mas eles não fazem sentido para nós. Por isso que muitas vezes no processo de santificação, ou em qualquer processo que nós estamos passando, é, vai parecer que nós estamos nadando contra a maré. Vai parecer que a gente está na contramão. Todo mundo está indo para um lado e a gente está indo para o outro. Mas é porque o nosso propósito, o lugar para onde nós estamos indo, é diferente do lugar que aquelas pessoas estão indo. Por mais que nós estejamos no mesmo lugar que ela. Então, já fica aqui um alerta para nós nesse sentido. Deus ministrou muito isso no meu coração. Quando você começar a fazer os movimentos certos para esse propósito ao qual você está buscando, que é mais de mim na sua vida, você vai olhar ao seu redor e muitas vezes você vai se sentir sozinha, porque você vai estar fazendo movimentos que a maioria, ou que dependendo do momento, ou que ninguém do seu lado, ou que poucas pessoas do seu lado estarão fazendo. Mas continue indo para esse lugar, porque as que estão indo para o mesmo lugar, as que têm o mesmo propósito, você vai se encontrar no caminho e os nados vão ser semelhantes. Então, fica esse alerta para a gente. Para a gente falar sobre movimentos certos, nós vamos meditar em Josué 6, de 1 a 5. E eu vou ler para vocês aqui. Vou ler com vocês Josué 6 a 5. A versão da minha Bíblia é NVT. Então, Josué 6, de 1 a 5 diz assim: Os portões de Jericó estavam muito bem fechados, pois seus habitantes tinham medo dos israelitas. Ninguém podia sair nem entrar, mas o Senhor disse a Josué: Eu lhe entreguei Jericó, seu rei e todos os seus fortes guerreiros. Você e seus homens de guerra marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. No 7º dia, marchem ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará, é, todo o povo dará, quando os sacerdotes fizerem soar um toque longo, todo o povo dará um forte grito de guerra. Então cairá o muro da cidade e o povo atacará, cada um do ponto onde estiver. Tem um jeito certo para que os muros de Jericó caiam e a gente avance. Tem um jeito certo de vencer essa batalha. Aquilo que Deus abençoar, aquele propósito que nós colocamos diante de Deus, estiver no plano de Deus e Ele disser sim para esse propósito, Ele vai dar os comandos certos, Ele vai dar os movimentos para que aquilo aconteça. Então, às vezes a gente está pensando assim, nossa, mas está tão difícil, né? Nós queremos muito isso e está muito difícil. Por exemplo, um casal, quando ele quer muito ter um filho, e começa a ter dificuldades para isso acontecer. E ele coloca diante de Deus. Se for da vontade de Deus que de fato eles tenham um filho, Deus vai mostrar para eles o caminho, o processo para se chegar até aquilo ali. Ou por vias naturais, né? Ou por vias externas, no sentido de adoção, ou por vias internas, no sentido de um processo, né, de tratamento para engravidar. Então, Deus vai começar a plantar no coração daquela família
os movimentos certos, como que vai acontecer, como que eles devem se portar, como que deve ser o pensamento, a atitude deles. Então, aqui com esse texto, a gente vê muito claramente isso. Talvez não, tanto para eles que estavam envolvidos diretamente nesse propósito, como para quem estava fora do propósito, aquilo ali não devia parecer não fazer nenhum sentido, não era? Olha, se a gente pensar assim, você e seus homens de guerra, prestem atenção, você e seus homens de guerra, não é qualquer pessoa. Quem tem que estar envolvido no propósito para o qual nós estamos vivendo diante de Deus são aquelas pessoas que estão com munição, que estão com preparação, que estão envolvidas nesse propósito também. Nós precisamos, nós precisamos entender que não necessariamente as pessoas mais próximas de nós serão as envolvidas no propósito. Muitas vezes a gente ama a nossa melhor amiga, a gente ama uma prima, a gente ama tal pessoa e a gente quer muito que ela viva aquele propósito. Mas nós precisamos entender que cada pessoa tem um tempo, cada pessoa vive um propósito de Deus e que muitas vezes não são todas as pessoas que a gente quer que esteja, que vão estar de fato naquele momento vivendo aquele propósito de Deus na nossa vida, né, conosco. Então tem as pessoas certas que estão com a munição certa, estão preparadas para essa luta que a gente vai enfrentar, né? E aí ele fala assim: marcharão ao redor da cidade uma vez por dia, durante 6 dias. Vocês percebem que primeiro começa uma coisa mais lenta, durante 6 dias, uma vez por dia vai acontecer. Então, esse processo aqui da queda dos muros de Jericó foi um processo que começou gradativo, né? Ele foi uma crescente. Ele começou uma vez por dia durante 6 dias. Depois, ele falou bem assim: 7 sacerdotes irão à frente da arca e cada um levantará. Cada um tem um instrumento específico. Deus vai mostrar instrumentos específicos que nós vamos precisar usar para essa caminhada. Nós estamos falando nesse tempo aqui de mais de Deus, né? Mais uma vez eu quero dizer, não confunda esse tempo para pedir algo, para pedir uma libertação, uma cura, uma orientação, um emprego, coisas materiais. Esse tempo aqui não é para isso. Esse tempo é para a gente buscar mais de Deus. E na busca por mais de Deus, nós vamos começar a entender as coisas melhor, porque nós vamos estar mais pertinho de Deus. Quando a gente está mais pertinho de Deus, a gente ouve melhor, a gente enxerga melhor, a gente fala melhor, a gente sente melhor. Mas isso é um processo, isso é fruto que Deus vai nos presentear e que vai ser muito importante para a nossa vida. Mas nós não estamos buscando fruto, nós estamos buscando o Senhor e o dono do fruto no seu tempo. Se Ele quiser, Ele vai nos dar. Então, voltando aqui à palavra, 7 sacerdotes irão em frente e cada um levará uma trombeta de chifre de carneiro. Então, vai ter assim, instrumento específico na nossa mão nesse tempo. Deus vai abrir, vai descortinar nossa mente e vai mostrar que nós vamos ter, que Ele vai nos dar instrumentos específicos. E às vezes o instrumento é espiritual, às vezes o instrumento é físico mesmo. Para cada uma, conforme aquilo que Deus está fazendo, nós vamos receber um instrumento específico e uma forma como usar. Deus vai nos instruir a usar esses instrumentos. Depois avança, lembra que a gente falou que é uma crescente, é gradual, né? É processual e é contínuo, né? Então depois Deus diz assim: no 7º dia marchem ao redor da cidade 7 vezes. Nós vamos começar mais lentas nesse processo, mas à medida que a gente caminhar buscando mais de Deus, vai ter um momento que a gente vai ter que ser mais intencional, vai ter que ser com mais ações, vai ter que ser mais intensa. Olha, no 7º dia tiveram que começar a marchar 7 vezes. Então, de 1 eles pularam para 7. Vai ter um momento que a gente vai estar mergulhando em Deus e a gente vai estar em algo mais confortável. Mas tem um momento que vai ter que ser bem mais fundo, vai chegar um momento que Deus vai falar: agora é hora de colocar a rodinha no pé, né? Eu gosto de pensar na minha caminhada com Deus e isso acontece muito comigo, e provavelmente aconteça com você também,
de muitas vezes Deus tirar a rodinha do nosso pé e dizer: calma, agora é só uma vez por dia. Agora não é hora de correr, agora não é hora de se desesperar, agora não é hora de agilidade, agora é hora de uma vez por dia. Então, tem fases na vida que Deus me chama para quietar e fazer as coisas com mais calma, fazer menos coisas, fazer mais contemplando, né? Fazer mais com tempo, com passividade. E há fases na vida em que Deus fala: agora é hora de colocar a rodinha no pé, agora é hora de você andar mais rápido, agora é hora de gente correr, agora é hora de adiantar um passo. Isso acontece assim com muita frequência. Durante um ano, por exemplo, nesse ano de 2023, eu me percebi várias vezes desacelerando e eu me percebi várias vezes acelerando. Muitas vezes partiu de mim equivocadamente, Deus me corrigiu no processo, mas muitas vezes partiu do Senhor dizendo: Fabiana, agora calma. Olha, fecha portas, sai de lugares, acalma teu coração e vem para perto de mim, andar com mais calma. E tem vezes que Deus falou: minha filha, agora nós vamos andar mais rápido. Olha, coloca a rodinha nesse pé, coloca patins nesse pé e vamos embora. E nesse tempo aqui, no 7º dia, ele fala: marcha ao redor da cidade 7 vezes, enquanto os sacerdotes tocam a trombeta. Percebam que enquanto alguns marcham, outros tocam a trombeta. Nós precisamos entender que nessa caminhada dos movimentos certos, quem estiver conosco no propósito, aquelas pessoas que Deus chamar para esse propósito junto conosco, alguns vão estar numa função e você vai estar em outras funções. Alguns vão estar marchando e outros vão estar tocando a trombeta. Não queira olhar para quem está junto com você e querer estar tocando a trombeta quando Deus te chamou a marchar. Ou não queira estar marchando quando Deus te chamou para tocar a trombeta. Eu estou com dificuldade para falar trombeta. Então perceba que nessa caminhada da busca de Deus, a gente também está fazendo coisas diferentes e está em posições diferentes, né? Às vezes a gente queria estar na posição do outro, a gente queria estar fazendo o que o outro está fazendo, mas talvez Deus não te chamou para isso agora, Deus te chamou para fazer exatamente aquilo que você não está querendo fazer, né? O que você está achando que é pouco, o que está achando que não tem valor nenhum. Ai, quem está fazendo... Às vezes a gente olha a nossa caminhada com Deus e pensa que quem está fazendo certo, quem está fazendo algo de relevância, é quem está marchando, porque ele está marchando. Eu estou aqui tocando para ele marchar e parece que não está fazendo sentido o que eu estou tocando. E às vezes quem está marchando está achando a mesma coisa. Eu estou aqui marchando, mas quem está emitindo algo é quem está tocando. Na verdade, querida, para cada uma, Deus tem um jeito certo de instruir. Deus tem os movimentos certos, tá? Então a gente precisa entender o plano de Deus, aceitá-lo, amá-lo e honrá-lo nesse lugar. E aí ele continua falando assim: então cairá o muro quando os sacerdotes fizerem soar um toque bem longo. Tem um dia, um momento certo, uma hora certa para as coisas acontecerem. Quando os sacerdotes fizerem soar um toque bem longo, todo o povo dará um grito de guerra. Então cairá um muro da cidade e o povo atacará cada um do ponto onde estiver. Então perceba que quando estiver um sinal, não vão todos para o mesmo lugar atacar, mas cada um ataca do seu lugar. Porque o lugar onde nós estamos é o lugar onde Deus quer que nós estejamos. Esses dias eu estava conversando com uma amiga, no sábado, eu acho. Agora eu me perdi aqui nos dias por conta do feriado, mas eu acho que foi no sábado. Eu estava dando faxina na minha casa e quando eu peguei as coisas, o sabão, o detergente, a bucha, né? Quando eu estou vindo da área de serviço para o banheiro, naquele momento o Espírito Santo soprou no meu coração assim: o lugar mais bonito, o lugar mais lindo, o lugar mais interessante onde você possa estar é onde Deus te chamou para estar. Não é o lugar onde o seu coração queria estar, é onde Deus te chamou. Naquela hora eu não entendi aquilo, mas eu fiquei ali limpando casa e meditando naquilo, né? O que Deus estava querendo me ensinar. Porque eu nem estava pensando em nada sobre isso naquele momento, mas Deus me disse assim: minha filha, não existe lugar mais propício, lugar mais bonito, mais florido, mais impactante na sua vida e na sua casa do que aquele lugar que eu te chamei para estar. Não se prenda onde você nasceu, não se prenda na casa onde você
amava estar. Não se prenda a lugares geográficos, se prenda à minha vontade, porque o melhor lugar onde você possa estar é o lugar onde eu escolhi para sua família estar. Esse é o lugar mais bonito, resumindo tudo isso, o lugar mais bonito é aquele lugar onde Deus nos chamou para estar. Essa é a nossa terra prometida. Esse é o lugar onde nós devemos nos deleitar e nos descansar no Senhor, né? O lugar mais bonito foi a terra prometida, não foi de onde eles partiram, foi o lugar para onde Deus estava encaminhando aquele povo. Então, o lugar mais bonito é a terra que o Senhor te deu hoje para estar. Talvez não seja a terra que Deus vai te dar amanhã. Então, a terra de amanhã vai ser a mais bonita, porque vai ser a que Deus escolher para te mover. Então, hoje, nós estamos falando aqui desse povo que estavam num lugar específico, cada um no lugar, e desse lugar eles começaram a atacar, eles deveriam começar a atacar. Nós precisamos também honrar e entender que o lugar que a gente está na batalha, a posição que a gente está é a posição que Deus escolheu e que nós não precisamos correr por um lugar que não é o lugar que nós não fomos chamados. Nós precisamos aprender a lutar onde a gente está, né? Na posição que Deus está, na condição que Deus nos deu naquele momento. E aí, nesse momento, haverá um sinal e cada um cumprirá o seu papel para o propósito final, né? Nós estamos, então, nessa busca por mais de Deus, para que Deus possa ser revelado a nós, para que a gente possa chegar mais pertinho do nosso Pai. E para isso é um processo. Existe um processo importante para a gente se achegar mais a Deus, né? Tem os movimentos certos. Então, querida, aqui como forma prática, para a gente resumir essa meditação de hoje, os movimentos certos requerem obediência aos comandos de Deus. Esse povo aqui podia até parecer ilógico para eles, e parecia mais ilógico ainda para quem estava de fora. Mas nós precisamos obedecer aos comandos de Deus, mesmo quando a gente não entende, mas confiando de que Ele tem o melhor para nós e que se nós estamos caminhando com Ele, na intimidade dEle, buscando nele, não nas coisas deste mundo, mas nele, né, a forma certa de fazer, Ele vai nos dar o comando certo e nós precisamos obedecer isso. Deixa eu te falar uma coisa com relação à obediência. Quando nós estamos obedecendo a Deus, vai aparecer muita gente próxima e distante para dizer assim, para que você está fazendo isso? Eu não concordo com isso. Eu faria isso de forma diferente. Eu não acho que tem valor nisso. Para mim, isso não faz sentido. Amiga, deixa eu te falar uma coisa. Não julgue essa pessoa. Não fique com raiva dela. Aprenda que essa pessoa, aprenda a ler as palavras dessa pessoa, a entender essa pessoa como uma pessoa que não está no mesmo propósito que você. E se ela estiver no mesmo propósito que você, a gente não pode julgar se ela está ou se ela não está, mas se ela estiver no mesmo propósito que você, de duas uma, ou ela não compreendeu ainda os movimentos certos, não quer se submeter ao processo de Deus, ou porque Deus está tratando dela de uma forma diferente. Então, a gente precisa ouvir as críticas durante os processos que a gente passa de uma forma que, se você está fazendo tudo conforme Deus está mandando e você tem consciência tranquila que você está em obediência ao Senhor, não importa o que as pessoas falarem, o que as pessoas contestarem com relação ao seu processo com Deus, você tem consciência tranquila de que você está caminhando na intimidade com o Senhor e você está ouvindo a voz do Senhor. Então, todas as vozes contrárias a isso são vozes contrárias a isso, porque o que você está vivendo com Deus, você sabe que aquilo ali é fruto de obediência, que você está fazendo os comandos de acordo com o que Deus está te mostrando. Então, como a gente responde, como a gente receber isso? Receba com sabedoria, receba com amor, entenda que ela está passando por um processo diferente, ou não está passando o mesmo processo com você, então é natural que ela não entenda. As pessoas daqui, sabe, que estavam em volta desse povo, que não estavam envolvidos naquele propósito ali, também devia achar loucura, mas eles faziam parte do plano de Deus para estar fora dessa roda.
Então, nós precisamos entender que muitas vezes as pessoas que não nos entendem são as pessoas que estão fora da roda, né? Quem está envolvido diretamente no processo, quem está participando daquele processo com a gente, provavelmente vai entender as loucuras, né? As loucuras que nós estamos fazendo em Deus naquele momento. Bom, o segundo ponto é: os movimentos certos requerem perseverança no processo. Não desanime. Esses homens aqui precisavam rodar, girar lá, né? Dar a volta uma vez por dia, todos os dias durante 6 dias. É perseverança, mesmo quando não tá. Gente, eu fico imaginando o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia e nada acontecendo. Eu falei, gente, o que é isso? Está acontecendo, né? Será que isso de fato vai acontecer alguma coisa? E aí vai para o 7º dia, tem que fazer mais ainda, 7 vezes ao dia durante, a partir do 7º dia. E aí as coisas parece que começam a apertar mais ainda, emocionalmente falando, né? Você fica ali, fica ali, fica ali várias vezes ao dia, você fala, meu Deus, eu já fiz isso durante 6 dias, não aconteceu nada. Agora no 7º dia eu tô fazendo mais ainda. E parece, mas a gente precisa ter perseverança nos processos de Deus. Espera acontecer. E uma coisa que eu tenho aprendido com Deus é que quando dentro do processo eu começo a duvidar, é porque está chegando perto do processo. Porque a gente começa a duvidar já naquela linha final. Porque assim, a força física da gente, mental, já começa a ficar cansado naquele processo, né? E a gente começa a duvidar daquele processo, mas é porque já está chegando na linha final. E se está chegando na linha final é porque a gente já está chegando perto de alcançar. Então, todas as vezes que a gente está chegando perto de alcançar, a gente vai sentir um cansaço imenso. E muitas vezes esse cansaço vai gerar dúvida no nosso coração. Mas lembre-se dessa palavra. Quando você estiver caminhando com Deus no propósito, persevere até o final. Hoje nós estamos, então, no 2º dia, tem 48 horas que a gente está fazendo esse tempo aqui. Daqui a pouco a gente vai passar por uma fase pensando assim, gente, parece que não está acontecendo nada. Não, minha vida não mudou nada com Deus, não estou enxergando nada de diferente de Deus. Mas não desista, persevere, continue, vamos chegar até o fim. E quando terminar o 7º dia, 2024 vai ser um ano de busca intensa do Senhor. Nós estamos nos preparando para esse tempo e esse tempo não vai mudar porque virou o ano. Nós vamos continuar buscando mais de Deus. E a palavra que nós lemos no primeiro dia é essa, né? Essa é a promessa. E eu quero requerer isso todos os dias diante de Deus. A palavra diz que se nós nos aproximarmos de Deus, Ele se aproximará de nós. Então, essa é uma promessa que todos os dias, durante todo o dia, quando eu não tenho uma palavra para falar, eu me lembro dessa palavra do primeiro dia. Eu digo, Deus, a Tua palavra promete que se a gente buscar o Senhor, se aproximar do Senhor, nós encontraremos o Senhor se aproximará de nós. Então, eu não estou sentindo aqui o Senhor, Pai, eu quero sentir o Senhor. Então, eu fico requerendo essa promessa toda hora. Bom, o terceiro passo para os movimentos certos requerem confiança em Deus. Então, durante o processo de obediência, de perseverança, vai vir muita dúvida no seu coração, né? Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que isso aqui vai dar resultado? Deixa eu te dizer uma coisa, confie em Deus até o final, até o último dia da sua vida, até o último suspiro, confie em Deus. Depois, vai precisar de disciplina no tempo de Deus. Esse povo aqui, eles estavam marchando, e tinha um jeito certo de fazer, tinha as pessoas certas para fazer, tinha os movimentos certos. Nesse tempo, nesse processo, nós precisamos ser disciplinados, nós precisamos entender que a disciplina vai nos levar à vitória. Nós precisamos entender que a disciplina é necessária nos processos que a gente vive com Deus. Muitas vezes a gente começa uma coisa e não termina porque nós não temos disciplina. Nós ficamos pelo caminho porque falta-nos disciplina para persistir. É a mesma coisa quando a gente pensa assim, por que eu vou escovar dente depois do almoço? A gente sabe que é necessário escovar o dente, mas se a gente não for disciplinado todos os dias a escovar o dente, um dia a gente vai falhar com isso, no outro dia a gente vai falhar mais vezes, até o dia que a gente não escovar dente hora nenhuma, né? Então a gente precisa entender que a disciplina é necessária nos processos espirituais que a gente passa também. Depois, por último, o compromisso com o propósito de Deus. Se você sabe, eu sei, e você também sabe, o propósito para o qual você foi chamado, o propósito que você se colocou diante de Deus. Nós estamos vivendo um tempo aqui de propósito e o compromisso com o propósito de Deus tem que ser algo assim que nos faz permanecer até o final. Nós precisamos, a palavra de Deus diz que mais importante que começar é terminar. E nós precisamos persistir até o final.
no propósito de Deus. Bom, eu quero dizer, querida, que Deus tem um jeito certo de fazer o plano dele acontecer. Por mais que a gente não conheça e que seja misterioso para nós, Deus tem um jeito certo de fazer as coisas dele acontecer. Não é do nosso jeito, é do jeito dele. Não é da forma que você foi acostumada a fazer toda a sua vida. Não é da forma que a Fabiana quer, ou que gostaria que fosse. Do jeito que eu já sei fazer, seria tão mais confortável, né? Se fosse do meu jeitinho. Mas não, Deus pode escolher um jeito certo de fazer as coisas acontecerem. E o jeito de Deus é o melhor jeito, é o jeito certo. É só quando a gente se submete à vontade de Deus que Deus vai nos mostrar os comandos certos, os movimentos certos. E para a gente fazer os movimentos certos, nós já temos o que nós precisamos para esse processo. Presta atenção nisso. Como que eu vou fazer os movimentos certos? Nós já temos, todo crente tem dentro dele o que ele precisa. E a palavra de Deus afirma isso lá em Ezequiel 36, 27. Quando diz assim: porei dentro de vocês o meu espírito, para que sigam os meus decretos e tenham cuidado de obedecer os meus estatutos. Deus já colocou o espírito dele dentro de nós. Nós somos hoje privilegiados porque nós já recebemos, essa promessa já se cumpriu. Deus já colocou o espírito dele dentro de nós para que a gente consiga seguir os seus decretos e que tenhamos cuidado de obedecer os seus estatutos. Então, querido, o que nós precisamos para fazer os movimentos certos, para seguir os movimentos certos, para entender e colocar em prática os movimentos certos, o que nós precisamos para isso, nós já temos. Deus já colocou dentro de nós o que a gente precisa. E se Ele deu um comando, para onde Deus aponta, Ele vai nos dar um comando certo, Ele vai nos sustentar. Então, fique tranquila, não se desespere que nós já temos tudo o que a gente precisa. E mais uma vez, fique atento, nem todas as pessoas do seu lado estão remando para o mesmo propósito. Nem todas as pessoas do seu lado estão envolvidas no que você está envolvida espiritualmente ou tecnicamente nesse momento. Não se irrite com elas, não se ire com elas. Cada uma tem um tempo, vive um tempo e um propósito nas mãos de Deus. Mas o que é importante a gente entender é que a gente não deve se confundir com esses movimentos errados, né? Nós estamos buscando os movimentos certos e Deus vai dar comandos específicos para a gente, que não necessariamente quem está ao nosso redor vai estar nesse mesmo movimento. Então, não se distraia com o movimento da outra, não se envolva com os movimentos dos outros, não se deixe influenciar pelos movimentos errados, mas ouça o Espírito e entenda, ainda que pareça loucura, o que vai chegar até o seu coração, até a sua mente, o que o Espírito vai soprar no seu ouvido. Continue nadando, mesmo se for na contramão. Deus vai continuar dando o discernimento, tá bem? Vamos orar então, querida. Deus, obrigada por essa palavra, obrigada por este momento, obrigada por esse dia. Nós estamos no segundo dia, Pai, que nós buscamos o Senhor intensamente, com jejum, com oração, com propósito, Pai. Nós estamos intencionalmente fazendo um nado à Tua procura. Como um tesouro a ser descoberto, nós estamos perseguindo, meu Deus, essa busca por esse tesouro que é o Senhor. Nós queremos estar tão pertinho do Senhor, Pai, que nós queremos sentir o Teu cheiro. Nós queremos estar tão pertinho do Senhor, Pai, que nós queremos sentir a Tua presença. Nós queremos estar tão pertinho do Senhor, Pai, que seja possível, meu Deus, ouvir, meu Deus, o Teu Espírito, enxergar as coisas do Senhor, as coisas do alto, Pai. Ó Deus, nos permita encontrá-lo. Se achegue a nós, Pai. Nos abraça nesse tempo, Pai. Faça cumprir as suas promessas na nossa vida. E nos ajuda, Deus, a querer mais e mais e mais e mais do Senhor, Pai. Que essa busca não termine daqui a alguns dias, mas que essa busca seja para a vida inteira, Deus. Que 2024 seja um ano, Deus, de muita, muita busca pelo Senhor, de muito revelar dos seus mistérios para nós.
Ó Deus, nós queremos nos achegar mais ao Senhor, Pai. Para isso, nós sabemos que tem um jeito certo, tem os movimentos certos a serem feitos. Sopra no nosso ouvido, Deus. Mostra-nos claramente, Pai, porque muitas vezes nós somos ignorantes, nós não conseguimos desvendar os seus mistérios, entender os teus comandos. Por isso eu peço que o Senhor, meu Deus, nos dê clareza, nos dê entendimento, que o Espírito Santo do Senhor seja tão forte dentro de nós, Pai, que não sejamos que sejamos incapazes de não entender o que o Senhor está dizendo, para onde o Senhor está nos levando, para que nós tenhamos obediência, persistência, disciplina, que nós tenhamos amor e compromisso com o propósito, Pai. Ó Deus, não nos deixe ser influenciadas por movimentos errados, por correntes erradas, que nós não sejamos distraídas nesse tempo, Pai, mas que nós possamos andar em convicção nesse propósito, Pai. Deus, mostre para mim, para minhas irmãs, quais são as mulheres que o Senhor tem chamado para esse tempo, que tem caminhado junto no mesmo propósito. Aquele exército de mulheres, meu Deus, que está com sede, com fome do Senhor e que nesse tempo serão nossas semelhantes, serão nossas amigas, Deus. Nos mostra, nos revela, coloque-nos diante uma da outra, Pai, para que possamos ser bênção uma da vida da outra e partilhar o nado, Deus. Deus, eu oro no nome de Jesus, Pai. Ser conosco nesses dias, dê-nos os movimentos certos para que nós possamos nos achegar mais perto do Senhor, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém, querida. Um beijo, fiquem com Deus, perseverem no propósito, tenham disciplina, compromisso com o propósito. E nós vamos chegar lá, se Deus quiser, nós vamos encontrar ainda mais pertinho de nós o amado da nossa alma. Amém? Fiquem com Deus. Um beijo no coração.